Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. Você já parou para pensar no perigo que é o mercado de minutos? Então tenha certeza que hoje eu vou te ajudar a pensar mais e melhor a respeito. Antes da gente começar, eu gostaria de agradecer a todos que vêm fortalecendo o nosso canal. Quem não se inscreveu, por favor, inscreva-se. Muito obrigado também por todos que vêm compartilhando, curtindo e comentando cada episódio, live, drops, enfim. Vamos para cima, pessoal! Bom, como parte do propósito que eu tenho aqui com esse canal, é trazer vários alertas sobre o mercado, muitas coisas que são passadas por aí como algo fácil, infalível, dinheiro rápido, etc. Eu gosto sempre de colocar essa bola no chão, respirar, né? Muita calma nessa hora, enfim, é sempre muito importante. Então, nesse episódio aqui, eu vou colocar um Excel na tela e vou ajudar você a desenvolver esse raciocínio a respeito de algo que é chamado tecnicamente de martingale, beleza? Se você não sabe o que é isso, acompanha aí, vamos do zerão absoluto aqui, vai pausando, anotando, compreendendo toda a dinâmica aí desse raciocínio, porque afinal é uma das perguntas que eu mais respondo nas lives aqui no canal. Ou seja, Tevo, por que você não gosta do mercado de minutos? Hoje certamente você vai entender. Vou fazer um corte aqui e a gente parte então com o Excel na tela, beleza? Então, 3, 2, 1 e... Agora sim, garoto! Bora nós então, pessoal! Antes de mais nada, para quem não está ligado aí no que a gente está falando, o mercado de minutos é basicamente esse aqui, que tem várias casas, inclusive, não somente na 365, onde você diz ali, né, você aposta que em um determinado intervalo de tempo, por exemplo, aqui entre os 40 minutos e os 49,59, vai sair, por exemplo, um gol ou um escanteio, que é o nosso assunto aqui, ou um cartão, enfim. Ou não vai sair nenhum, no caso aqui no mercado de menos de, enfim. Então, eu quero ilustrar do zero aqui todas as possibilidades, algumas observações, o que para mim faz algum sentido, o que não faz, beleza? Mas enfim, vamos aí sem cronograma, sem roteiro. Eu gosto muito de gravar esse tipo de episódio, desenrolando e desenvolvendo o raciocínio com vocês, tá? Então a primeira coisa que a gente pode observar é que esse mercado de minutos, né, e vamos focar aqui no mercado de escanteios, tá? Normalmente paga essa odd aqui na faixa do 1,44, tá? Eu vou ser um pouco mais bonzinho e vou considerar 1,5 porque de vez em quando até pinta no mercado também, tá? Tevo, mas de vez em quando aparece até 1,6, assim como de vez em quando aparece até 1,4 também. Tá? Então vamos pegar como média a odd 1,5 para desenvolver todo o raciocínio, assim fica um número redondo, número cheio, fica fácil de fazer as contas aqui que a gente precisa fazer para entender justamente os perigos desse mercado e também como funciona o martingale para quem não conhece. Tá? Então aqui beleza. Vou tirar isso aqui da tela, vamos colocar um zoom exagerado aqui. Acho que assim tá bom, tem muita coisa que eu quero pôr na tela aqui para você acompanhar. Bom, então aqui, primeira coisa que eu vou fazer é colocar justamente os intervalos, né, em relação aos minutos. Então tem lá a opção do 0 aos 9,59, depois tem outro intervalo dos 10 aos 19,59, depois 20 até 29,59, 30. Não passe esse vídeo para frente porque tem algumas observações importantes aqui para se fazer. Parece algo óbvio até para quem já trabalha com isso, mas não é tão óbvio assim, tá, pessoal? E vamos colocando aqui, ó, 50, 59,59, 60, e aí aqui 69,59, 70, 79,59. Aqui já muda, tá? Aqui não é 80 até 89,59, mas sim dos 80 até o fim da partida, tá? Então aqui
A gente já começa com algumas observações aí. Vou aumentar só mais um pouquinho aqui o zoom. Maravilha, acho que assim tá bacana. Bom, então aqui a gente tem as possibilidades, né, de minutos. Então basicamente você tem aí, vamos arredondando sempre aqui as coisas para ficar fácil o raciocínio, intervalos aí de 10 em 10 minutos, tá? Bom, como a gente viu, em média uma odd aí 1,5, tá? Vamos deixar como média aqui mesmo, maravilha. Colocando assim, quero que vocês acompanhem do zero esse pensamento, tá? Mas aqui a gente já começa com algumas observações importantes, tá? Por quê? De 10 em 10 minutos, você tem aqui um over 0,5, ou seja, um escanteio, tá? Então eu vou deixar aqui tudo como meio, né? Fica mais fácil assim. Então meio aqui, deixa eu colocar aqui a formatação para o Excel não brigar com a gente, beleza? Número, ok. Então vai ser assim, ó, meio, a gente pode deixar dessa maneira. Então aqui, ó, meio, então enfim, um escanteio aí em qualquer faixa de minutos aqui. Porém, nesse último aqui não é meio, tá? É 1,5, porque a casa não é boba, tá? E a gente não deve ser também. Então aqui eu vou deixar em vermelho, para você se ligar, que desse finalzinho da partida ali dos 80 até o juizão apitar, não é meio, é 1,5. E aqui eu já começo então com as dicas aí, com as opiniões, como eu disse, sem roteiro, sem nada. Quando você opta por fazer uma operação dos 80 até o fim, pegando uma odd dessa, eu acho que não faz o menor sentido, porque aqui você está trabalhando com uma linha de dois cantos. E uma linha de dois cantos, muitas vezes você entra aos 75, 76, 77 minutos. Então não faz sentido trabalhar aqui nesse mercado, mas sim lá na linha normal de dois escanteios. Beleza? Então aqui, pequena observação. Algo que eu acho muito importante de pontuar aqui, quando a pessoa está num nível legal, do intermediário para o profissional, ela já compreende sobre taxa de acertos, amostragem, já tem uma análise boa, etc. Enfim. E eu acabo respeitando alguns mercados, ainda que eu não trabalhe, e não recomende para os iniciantes, tá? Então aqui eu quero deixar claro, principalmente sobre o que eu chamo no curso sobre modelo de distribuição ou pontos de entrada, enfim, são várias coisas assim. Pelo seguinte, quem quer trabalhar com isso aqui, quem vê algum sentido nisso aqui, tudo bem, tá? Eu vou respeitar aqui e tá tudo certo. Agora, tem gente que gosta assim, poxa, eu gosto do mercado de minutos no comecinho da partida, porque eu acho que a partida vai começar com todo aquele pique, etc. Tudo bem, tá? Vou respeitar quem gosta disso, etc. Tem gente que gosta de esperar um pouquinho mais. Ah, dos 10 aos 20, porque a partida já começou a desenrolar, tudo bem. Ah, dos 20 aos 30 por causa disso, disso, tudo bem também. Então assim, cada pessoa vai ter uma preferência aqui pelo momentum da partida. Então é um mercado completamente subjetivo, porque cada um vai identificar uma coisa aqui, tá? Então, por exemplo, eu gosto dos 40, 49, 59, porque eu tenho um pouquinho mais de tempo, tenho um acréscimo ali. Então, assim, cada um tem essa coisa do eu gosto desse por causa disso, desse por causa disso, mas no final das contas, você acaba encontrando sentido, talvez onde não tem, em qualquer faixa aqui de minutagem, beleza? Por quê? Por exemplo, dos 60 aos 69, 59 não faz sentido. Aí vem alguém e fala, não, faz sim, porque é bem antes de quando começa substituição, aquelas lesão de mentira, etc. Idem para dos 70 em diante. Enfim, então a pessoa que entra nesse mercado de minutos, ela tem que lidar muito bem com as suas convicções, ou seja, eu vou entrar até determinado período, para mim faz sentido só aquele período, etc., mas na prática não é o que acontece. Então é aí que entra justamente o problema do martingale. Então vamos aqui com muitos números na tela, mas vai ficar bem tranquilo de você entender. Vamos bem devagarinho, ok? Bom, a gente já tem aqui a questão dos intervalos de minutos, já temos aqui a questão também da quantidade de eventos e também temos aqui também a questão sobre a odd. Maravilha, falta só uma informação aqui que é o quê? Taxa de acertos. Então eu vou dividir aqui o número 1 pela odd e a gente vai ter aqui esse número, tá? O que quer dizer?
Olha, se você vai trabalhar com uma odd 1.5, você precisa acertar 66,67% das suas operações para pelo menos ficar no 0 a 0. Pedro, eu estou trabalhando com odd 1.5, mas eu não estou acertando nem metade das operações, então você está derretendo a sua banca bem devagarinho, tá? Pedro, eu estou acertando 70% das minhas operações trabalhando com 1.5, então você está no lucro, porque você já passou desse break-even, desse 0 a 0 na sua necessidade de acertos para pelo menos empatar a coisa, tá? Então, algumas informações para a gente ir considerando aqui. Bom, algumas coisas aqui eu pretendo trazer números mais redondos, fica muito mais fácil assim, mas você vai adaptando para a sua realidade, aí, para a sua banca, enfim, tá? Então, algumas coisas que é interessante a gente colocar aqui. Bom, vamos simular aqui uma banca, por exemplo, uma banca de R$1.000. Vai colocar R$1.000 aqui. Teva, mas por que 1.000? É uma banca muito alta, está fora da minha realidade. Calma, que é justamente para você entender que mesmo uma banca grande, assim, uma banca considerável, pode se dar muito mal nesse tipo de operação, tá? E não permite ir tão longe quanto muita gente imagina. Então, vou colocar assim, ó, banca 1.000, aposta, podemos colocar assim, 1% somente. Vamos ser aqui bem, né, pezinho no chão, então, aposta de R$10. Então, exposição, basicamente o número que a gente acabou de ter aqui, mas vamos deixar anotado na tela, porque vai ser muito importante sempre olhar para ele, tá? Então, a gente tem aqui o mercado de minutos, temos uma banca de R$1.000, definimos que a exposição vai ser de 1%, ou seja, a aposta de R$10, algo bem normal, né? Ok. Então, a pessoa ela vai fazer o quê? Ela vai fazer, por exemplo, a primeira operação dela, ela vai colocar lá seus R$10. Então ela está buscando os 10, justamente ser o quê? Multiplicado pela odd, ok? Então 10 que vira 15, beleza. Então o lucro seria o retorno total menos o capital inicial, seria 5, maravilha. E aqui, mais para frente, a gente vai precisar anotar alguns números, tá? Por enquanto podemos deixar assim, não tem problema. Deixa eu só colocar aqui a questão da moeda certinho, né? Agora sim. Bom, vamos deixar melhor ainda. Vamos formatar isso aqui. Para quem gosta de Excel aí, vou colocar assim, ó. Quando o número for igual a 0, fica amarelo. Beleza. Quando for um número negativo, abaixo de 0, fica vermelho para chamar a atenção aqui. E quando for um número maior do que 0, a gente coloca verde para ficar bem legal. Pronto, né? Bom, uma informação aqui, dentre algumas que eu vou passando no momento certo, essa informação ela fica meio oculta. E talvez justamente por ficar oculta é que é tão perigoso, né? Quando a pessoa não tem ciência exatamente daquilo que está acontecendo ali, tá? Eu vou colocar aqui, eu vou deixar em cinza, já que é somente uma anotação, mas você vai entender melhor mais para frente o porquê desse dado, tá? Vou colocar assim, ó. Aqui seria a nossa exposição total, beleza? Conforme eu disse, eu vou deixar em cinza aqui. E vou colocar aqui embaixo que essa exposição, né, é uma porcentagem da banca, do jeitinho que a gente tinha feito ali embaixo. Mas é para você entender a diferença e o perigo da coisa. Então, até nesse ponto aqui, tá tudo bem. A pessoa opta por trabalhar nesse mercado, define o intervalo que ela quer, que ela considera mais interessante lá, tem a análise dela, está trabalhando com uma exposição que foi definida antes, né, de 1%, tá tudo bem, ela conseguiu o rendimento dela lá e tá show de bola, né? Então ela teve, né, a gente pode fazer algumas vezes aqui para ficar bem claro, ela teve um rendimento lá de R$5, então a gente divide o lucro, né, pela exposição dela. Então a gente vê aqui que justamente, conforme a odd estava falando, ela teve um rendimento, ou seja, ela investiu, teve um rendimento de 50%, belezinha. Tá tudo certo até aqui, né? Até aqui não tem erro nenhum. Tem uma conta que eu vejo o pessoal fazendo na internet, que eu considero assim, ó, você pode pegar, por exemplo, fazer assim, ó, 5
dividido pela sua exposição total mais 1. Essa conta aqui, ó, tá? Dá um pouquinho mais de trabalho para fazer? Dá, mas dá para estar falando a mesma coisa, né? Então, assim, você já sabia que você trabalhou com a odd 1.5, né? Então não tem necessidade de ficar fazendo essa conta depois da operação e tudo mais. Quando você olha para o rendimento aqui, tá tudo bem e tal, ok. Agora eu quero falar com vocês sobre as informações ocultas. Então você já sabia essa odd, você não precisa fazer a conta, né? É um número redondo, facinho de entender. Você fala, Teve, então o que tem de errado com o tal do martingale? O martingale começa a partir de agora, ou seja, quando a sua operação justamente ela dá errada. Eu vou colocar aqui que não retornou 15, ficou 0. Então agora você não ganhou nada, você perdeu 10, certo? Mas tudo bem, você fez a tua exposição, 1%, colocou 10, perdeu, tá tudo bem. Qualquer pessoa que já está no mercado, compreende sobre contabilizar os heads, entende que, pô, você já sabe que tem que acertar 2 a cada 3, tá tudo bem, contabiliza o head e vai embora. O martingale vem no sentido de, faz uma proteção aí, que é impossível essa partida terminar sem escanteios. Em algum momento vai dar tudo certo aí, vamos embora. Bom, tem 2 caminhos aqui e os 2 são péssimos, tá? Primeiro caminho, a pessoa pega o valor que ela já investiu antes, dobra ele depois, então vezes 2, e faz uma operação aqui no caso de R$20. O que ela está buscando? 20 vezes a odd para virar 30 e no caso aqui ela ter 10 de lucro. Bonito, né? Legal pra caramba. Mas o que acontece aqui? Você precisa pegar esse lucro que você teve agora aqui e pagar o seu head. Então você vai fazer assim, ganhei 10. Não ganhou não, você tem que pagar aquele head que você tomou antes lá. Então você ficou no 0 a 0. Quem já observou aqui embaixo, o número que eu coloquei em cinza, já entendeu assim, caramba, o que era uma exposição de 1% virou exposição de 3%, ou seja, 3 vezes mais o que era para expor e para ficar no 0 a 0, para não ganhar dinheiro. Isso já não faz o menor sentido na minha cabeça. Qual que é o outro caminho? Qual que é onde a gente começa com a informação oculta aí? O outro caminho é assim, Teve, mas que tal fazer uma proteção? Em vez de colocar o dobro, eu coloco o triplo, porque assim eu não vou ficar no 0, eu vou ter um lucro. Então tá bom, então vamos colocar aqui essa super técnica tão difundida por aí. Bacana, né? Agora você trabalhou com 30, ganhou lá 45, maravilha, show de bola. Mas o que precisa fazer aqui? Pega os 15 que você teve de lucro, paga os 10 que você tomou o head antes e agora te sobrou 5. Você expôs 4 vezes o que era para expor, porque a sua exposição total até esse momento da operação aqui está de 4%, né? Para ganhar R$5. Qual é a informação oculta aqui? Essa informação oculta, pessoal, ela é fixa, tá? Então eu não preciso ficar fazendo toda hora aqui, mas você divide o seu lucro pela exposição total e soma 1. Então você trabalhou até agora aqui com 4%, onde era para trabalhar com 1, para buscar um rendimento ou uma odd 1.12,5, 1.125. Qual a lógica se eu chegar para você e falar assim, pega 4% da sua banca e faz uma operação de odd 1.125, você faria? Não faria. Certamente não faria. Então, por que se dispor a fazer dessa maneira? Você está fazendo a mesma coisa. Você está expondo 4% a troco de uma odd 1.125. Não tem lógica nenhuma isso. Só que a coisa pode piorar. Então, não pula esse vídeo, porque eu tenho algumas informações para trazer aqui ainda. Tá? Eu só estou desenvolvendo o raciocínio com vocês, porque é assim que eu gosto realmente de trazer esse tipo de conteúdo. Tá? Bom, sua segunda operação deu ruim. Então agora você perdeu. O que você vai fazer na terceira operação aqui? Vai pegar o total que você já perdeu e vai triplicar. Então agora você está indo com 120, você vai tentar fazer o 120, virar 180, beleza.
vai dar 60 de lucro, mas você tem que pegar desses 60 e pagar o que você perdeu antes. Então tá dando aqui um lucro de R$20. Então, olha o tamanho da bomba. Você já expôs até aqui 16% da sua banca em troco dos R$20. Tevo, mas agora é 180, é R$60. As coisas não mudam. Não muda. Vai dar o mesmo número de 1,125. Vamos dividir aqui pela exposição total. Vamos somar 1. É a mesma coisa. Então, sempre que você está se protegendo com o dobro, você fica no 0 a 0. Sempre que você está se protegendo com o triplo, você está usando uma exposição exageradíssima em troco dessa odd. 1,125. Isso não vai mudar. Independente se a gente for andando aqui, não vai mudar. Certo? Então isso não faz o menor sentido, tá? Você teria coragem de pegar a sua banca aí, independente do valor que tenha, e colocar 16% dessa banca numa operação 1,125? Não. Então por que isso aqui você toparia fazer? Não tem lógica isso. Não tem a menor lógica. Mas vamos piorar? Eu preciso ir piorando um por um para você entender até onde você consegue ir aqui, certo? Então deu errado a sua terceira operação. Bom, se não saiu um escanteio até os 30 minutos, até os 40 vai sair. Tá. Então vamos colocar aqui tudo que você perdeu antes e vamos triplicar esse valor, né? 480, beleza? Você vai buscar os seus 480, multiplicar pela odd, vai dar 720, olha quanto dinheiro, bacana, hein? R$240 de lucro. Mas não, do lucro você vai ter que abater tudo que você perdeu antes. Então, na verdade, é R$80 na mão. E adivinha só quanto que vai dar aqui essa conta dos 80 sobre a exposição total, mais um. De novo, eu estou falando para você que você pesou demais a mão em troca de uma odd muito baixa, certo? Então, de novo a pergunta, você teria coragem de expor de uma vez só 64% da sua banca em troco de uma odd dessa? De novo, não. Então por que isso aqui você toparia fazer? É um problemaço, né? E agora a gente chega então no limite da coisa aqui, porque a matemática não mente para nós. Então não saiu nenhum escanteio até os 40, eu vou entrar nessa linha dos 40, 49, 59, e agora é claro que sai esse escanteio, tudo bem. Mas temos um problema. Eu vou somar tudo que você perdeu antes, beleza? E multiplicar por 3. Aqui a sua banca já acabou. Não tem como você fazer essa operação. Eu nem preciso continuar simulando aqui, porque você já entendeu que o triplo da operação sempre vai buscar aquela odd baixinha, certo? Então entenda que não está certo essa coisa de falar é uma técnica infalível, porque eu só perco se até o final do jogo não sair nenhum escanteio. Está errado. Está errado porque a última operação não é de um escanteio, mas de 2. Então se a partida terminar com 1 e sair um escanteio só dos 80 até o fim, você vai perder, porque tem que sair 2. A última operação é de 1,5, não é de meio. Guarda essa informação. Guarda essa informação. De novo. É impossível que uma partida então chegue até os 79, 59 sem nenhum escanteio? A questão não é essa, a questão é que se chegar até os 49, 59, já era. A sua última operação foi dos 30 aos 39, 59. Então é você falar assim, eu quebro minha banca se não sair nenhum escanteio até os 40 minutos. É totalmente diferente do que você estava pensando em relação à partida inteira. E não sair nenhum escanteio até os 40 minutos é bem normal. Se a análise não estiver legal, então, é muito frequente. E aí fica aquela sensação de, poxa vida, agora eu não tenho mais banca. E claro que você vai acompanhar aquela partida e vai sair escanteio depois dos 40. E você vai querer, né, fazer besteira aí. Então entenda que matematicamente você não tem banca para fazer a operação na partida inteira, certo? E aí, claro, muita gente vai falar assim, era só ter começado então com um valor menor. Então, ao invés de começar com 10, né, que a gente está falando aqui de 1% da banca, começar com R$1, por exemplo, né?
mas para quem já estudou juros compostos, entende o quanto ele é potente, a favor e contra. A favor quando a gente está ganhando, contra quando você está pagando um juros de cheque especial, de cartão de crédito, por exemplo. Então tem que saber fazer essas contas. Então se a gente trocar aqui a nossa exposição, ao invés de 1, eu colocar 0, vamos colocar assim, ó, 0,1, vai dar uma operação aqui de R$1, né? Beleza. Você fala assim, você acha mesmo que você ia começar uma banca de 1.000 fazer operação de R$1? Já não iria, né? Não iria. Certamente não iria. Mas ainda que fosse, né? Porque você pensa assim, agora eu consigo ir até o finalzinho da partida lá e agora não vai dar ruim. Então vamos fazendo aqui. Eu acho que é o melhor jeito, né? Então se até aqui deu ruim, vamos continuar somando aqui. Então soma isso, mais isso, mais isso, mais isso e vamos multiplicar por 3. Beleza, né? Olha o que aconteceu aqui. Para você fazer essa próxima operação aqui, você já não teria a banca, porque já estourou. Entende? Já estourou. Você não conseguiria. Então, fica essa ilusão de, não, eu diminuo o valor. Não, mas o poder dos juros compostos é gigante. É muito difícil você brigar contra juros compostos. Então, entende que você não chegaria aqui até os 80 minutos, por exemplo, se você tiver com essa ideia de qualquer partida até os 80 sai pelo menos um escanteio e é infalível essa técnica, eu vou ficar milionário. Não vai. Não vai porque você teria que começar aqui com operações de talvez aqui 50 centavos, mas a operação mínima é 75, em outras casas R$1, R$2. Como é que você vai fazer esse tipo de operação? Não tem jeito. Não tem jeito. Entende? Entende o tamanho do problema? Quando você tem noção da soma da sua exposição e da porcentagem? É um problema muito, muito grande, pessoal. Tem que estar ligado em relação a isso. Então, por exemplo, vou colocar aqui 0,75 centavos. Né? Beleza, então aqui essa operação deu ruim também. Então vamos para a próxima agora. Então, vamos somar tudo aqui e ver se dá para a gente fazer uma proteção, entre aspas. Né? Vamos lá. Pronto, já estourou a banca de novo. Então nem se você começar com 75 centavos ali, você consegue ir muito longe. Porque juros compostos, né, juros compostos é justamente isso. Era 75, depois é vezes 3. Aqui a gente está falando de vezes 3 também. Vezes 3 também. E a coisa vai só piorando. E aí o negócio fica realmente extremamente complicado. Porque a exposição total não é somente a operação anterior, é a soma das operações anteriores. E essa é uma das informações ocultas que eu estava falando com vocês. Então esquece essa coisa de tentar chegar até o fim da partida, porque não vai conseguir, beleza? Outra informação importante. Vou colocar uma coluna aqui e outra aqui. Aqui temos uma interrogação. Vou deixar assim. Eita. Corta tudo. Temos uma interrogação aqui. Outra aqui e outra aqui. E aqui também. Mais informações ocultas. Primeiro, quando a gente está nesse intervalo de minuto, né, entre x e y aí, tem um detalhe. Para você fazer a próxima entrada, a sua proteção, vamos falar assim, você precisa fazer, por exemplo, essa entrada aqui dos 10 aos 19,59, ela deve ser feita até os 9h30. Você não consegue fazer, por exemplo, aos 9h40, 9h50, ou seja, existe um restinho nesse período, nessa janela, que você vai acompanhar e de repente sai o escanteio ali, bata a sua operação que não precisava da proteção, mas você já fez a proteção, a exposição desnecessária em algo que não precisava ter feito. O mercado é assim. Você precisa fazer ali com 30 segundos de antecedência. Agora, tem outro problema na outra ponta. Você faz suas operações, de repente você não se protegeu,
sai um escanteio lá aos 9h45, você fica feliz da vida, claro, mas só é validado a hora que cobra o escanteio e não a hora que marca o escanteio. Então tem que ficar muito ligado, porque geralmente no escanteio é que tem uma substituição, é no escanteio que tem uma lesão, é no escanteio que tem uma cera do goleiro que fez a defesaça e quer esfriar o jogo, e aí? Então são muitas informações ocultas por trás de um mercado traiçoeiro. Não trabalho, não recomendo, e acredito que hoje você pôde entender aqui que não tem nada de fácil como parece, não tem uma odd interessante. São vários caminhos, todos muito tortos, muito complicado, e você trabalhar contra algo que deveria estar a seu favor, né, que são juros compostos, é uma briga que não faz o menor sentido. Então você expor o triplo, 4 vezes, 16 vezes, 20 vezes, metade da banca, e uma odd que no final das contas você está fazendo uma operação buscando 1.125, faz o menor sentido para mim, beleza? Espero que tenham gostado, uma resposta mais completa, já falei muito sobre isso nas lives, mas, sei lá, senti no meu coração de trazer um episódio sobre isso, porque a cada semana são mais comentários em relação ao mercado de minutos, fala de mercado de minutos, então resolvi tornar público aqui algo que eu já tinha falado também na área do curso, e sempre que alguém perguntar a partir de então eu vou mandar esse link. Caso você conheça alguém que trabalha no mercado de minutos, manda esse episódio para ele, para ela, para entender o porquê que a operação tão fácil está derretendo a banca, tão mais fácil ainda, né? Enfim, que Deus abençoe sempre vocês, a família de cada um de vocês e, claro, a operação de cada um de vocês. Grande abraço, beijo grande no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau!